nós vamos... Bom dia, então, nós vamos hoje falar do ETL, né, que é a sigla para Extraction, Transformation and Load, extração, transformação e carga do banco de dados. A gente está meio que encerrando a parte mais teórica do curso em relação a Data Warehouse, com esses slides de ETL, e depois a gente vai voltar à análise de dados ou a ferramentas. Então, isso é baseado no livro do Kimball, né? E ele propõe, nós teremos uma apresentação com poucos slides, mas talvez ela seja uma apresentação mais longa, né? Então, o Kimball propõe alguns passos para a gente trabalhar com ETL, né? Então, a ideia agora é, nós temos... o que nós temos, né? Vamos ver aqui, né? Nós temos a nossa análise, né, ou equivalente à análise de requisitos, né? E a gente fez isso, né? A gente pode pensar isso fazendo aquela prática, né? Que chama Beanstar, né? Que vai gerar alguns elementos, mas basicamente nosso modelo dimensional. E durante isso a gente também avaliou se a empresa estava pronta, né? E investigou, tem que ter investigado, né? Os nossos sistemas fontes. E agora, né? Para onde a gente vai? A gente vai, né? Para pegar aqui os estados do fonte, né? Fazer o T e o L e carregar no nosso DW. Né? Então a gente tem alguns passos a seguir, né? E esses passos, basicamente, né? A gente tem que fazer um plano de alto nível, né? Escolher a ferramenta de ETL, e aqui é um passo, Bom dia, professor. assim, bom dia, tecnológico, né? Bastante importante, porque ele vai definir muito da nossa facilidade de operar o ETL, né? E a gente vai desenvolver, então, as estratégias default, né? de trabalho, né? Em geral, né? Depois a gente vai trabalhar por cada tabela-alvo, né? Uma das nossas tabelas fonte, cada uma das nossas tabelas de dimensão, tabela fato, desculpe, cada uma das nossas tabelas fato e tabela de dimensão, vai escrever um desenvolvimento de especificação do ETL, né? Tem que ter algum, não precisa ser o maior de todos, mas tem que ter algum, né? E provavelmente vai, para poder testar, né, criar um sistema fonte, uma cópia dos sistemas fontes isolada, se for possível, né? Mas é bem adequado isso para a gente poder testar o nosso ETL sem causar nenhum problema. E aí vai fazer a carga, né? A carga dos dados históricos, das dimensões, a carga dos dados históricos dos fatos. Vai fazer então o processamento incremental das dimensões, o processamento incremental dos fatos, e depois vai trabalhar com as agregações e os cubos OLAP, né? Finalmente vai tentar operar e automatizar esse ETL, né? Por que a gente faz primeiro os dados históricos, né? Porque aqui, né, esse pedaço aqui é mais difícil, porque a gente tem que identificar as mudanças, né, e o que não mudou, né, quais são as chaves que a gente tem que manter. Então, esse trabalho, a gente vai ver mais tarde, é um trabalho mais difícil do que o trabalho de população com os dados que tem lá um retrato e a gente vai popular a nossa base. Então, o que é esse plano de alto nível? Bom, aqui tem um desenho que eu considero não muito bom do Kimball, né? É meio confuso da gente ver, mas a ideia básica desse desenho é qual? Bom, nós temos algumas fontes, certo? Aqui nós temos o nosso desenho, né? Identificar as bases fontes, né? Então, olha, tem a base do cliente aqui, que está no SGDB, tem a base de geografia, que está no SGDB, tem um sistema
né, que está em COBOL, né, um arquivo em COBOL, com 2.000 campos, um campo por uma linha por cliente, né? Tem algumas medidas, né? E tem alguns dados de período em spreadsheet e MMS Access, né? Isso é um quadro comum em muitas empresas, né? Apesar do que, cada vez mais o Data Warehouse trabalha mais sobre esse lado de cá. O problema é que a gente tem sistemas que a gente quer informação, né? Que são de baixa visibilidade na empresa. Então, geralmente, se você tem um banco de dados em Access ou uma planilha, né, são dados com baixa visibilidade. Mas uma vez a gente trabalhou, por exemplo, numa questão de dados, onde havia um diretório com a planilha, né, e essa planilha tinha dados levantados do mercado, certo? Então a gente não tinha verba, na verdade, para fazer um sistema novo com aqueles dados, né? Mas sabia que ia ser sempre uma planilha ali daquele jeito, que ia ser colocada naquele espaço. Né? Então ela tinha que pegar a planilha mais nova, né? Ou as novas planilhas identificadas naquele diretório e pegar os dados do mercado para colocar no Data Warehouse. Né? Se você tem algo que é muito personalizado, vamos dizer assim, né? Como uma planilha, né? Aí uma coisa importante descobrir, né? É como ela é mantida. Né? Quem é o responsável? Né? E aí interessante também que a gente teve um projeto, por exemplo, que a gente descobriu que era a seguinte história, né? Tinha uma empresa aqui, a nossa empresa que a gente estava no projeto, né? E tinha um órgão regulador aqui. E essa empresa precisava, né, de uma informação que vinha do órgão regulador, certo? Informação que estava num website. E aí a gente foi descobrir, mas como o órgão regulador, né, recupera essa informação? Né? A gente descobriu que o órgão regulador recuperava essa informação por um acordo lá, né, justamente da empresa. Era a empresa que fazia para ele. Né? Então a informação original vinha da empresa. Né? Então a gente parou, né? Ó, né, o meu DW, né, começou a pegar da própria empresa. Né? Então foi porque a gente foi procurar quem é que é responsável, quem mantém, vai estar lá naquele tempo todo. E tal, né? É bom botar aqui o web, né? Porque muitas vezes agora a gente tem que realmente pegar dados da web. Por exemplo, a gente pode ter que pegar dados do Banco Central, né? Uh, pode ter que pegar dados do Banco Central, seria bastante comum, seriam dados específicos, né? Como a taxa Selic, né? E que é a taxa básica de juros do mercado, né? Também das previsões de taxa Selic, né? Outro dia eu estava mexendo com um relatório do Banco Central que eles divulgam previsões da taxa Selic para o futuro, né? Que eles obtêm do mercado também. Então, quando a gente pega coisas da web, a gente tem que entender que pode ter alguma variação com o tempo. Né? A gente está fazendo um data scrapping, né? Pode ser que a gente esteja fazendo data scrapping. E os data scrapping são muito sensíveis, né? Chama de. São muito sensíveis, né, ao mudanças no website, obviamente. Liga do ar aqui. E a gente pode ter algum problema real para ao longo do prazo. Então a gente tem que associar isso a alarmes, se houver dificuldade, né? A verificações e coisas do gênero. Né? Então a gente vai andando aqui, né? É, então vão aparecer perguntas típicas de cada base. Por exemplo, talvez uma base de geografia seja uma base bastante fixa. Né? Aqui falar, tem 15 mil informações geográficas, né? Então vou botar aqui, né?
pouquíssimas mudanças. Por exemplo, tem no Brasil tem a base de municípios, né, que o IBGE faz. Né? Então a gente sabe que aquilo ali vai mudar muito pouco ao longo do tempo. Né? Ou a base de, deixa eu botar aqui alguns exemplos, né, de geografia, né, que a gente tem no Brasil. A gente tem a base de municípios do IBGE, municípios e regiões também, né? A gente tem a base de CEPs, né? CEPs que tem alguma mudança, né? Esse aqui tem. Município tem pouquíssimas mudanças. CEP de vez em quando aparece uma coisa nova, né? Mas acho que é mais frequente. Um pouco, apesar de ser pouco, né? Que você tem nos Correios. E essas coisas também você pode pegar da internet, você pode baixar e ter para você para sempre, você pode colocar no seu Data Warehouse uma vez só, né, como dado histórico, né? E você tem que ter ideia dos tamanhos e das coisas que são feitas, né? Muitas vezes os rótulos precisam de algum tratamento, né? Formato, né? Nomes, ou um cuidado que a gente tem que ter sempre, né? É o código, né? Se é a codificação dos caracteres, né? Se é Windows, né? Se é. Agora a maioria é o TF8, né? Esse problema era muito grande antes, por exemplo, da codificação dos caracteres, né? Por quê? Porque o código era ASCII, né? Isso aí era um problema porque então você tinha várias code pages no Windows que faziam os caracteres diferentes, né? Mas agora com o TF8 a maioria dos arquivos você consegue no TF8, mas a gente tem que verificar se eles estão em TF8, né? Que é o código estendido que tem todas as caracteres que a gente pode precisar, né? Até as carinhas, né? E joinhas e coisas assim, certo? Então aqui, esse caso aqui numa base que é mais fixa, né? A gente pode já colocar o tamanho esperado dela, né? E talvez precise de alguma informação, por exemplo, né, que venha dos arquivos de clientes. Né? Por exemplo, se eu tenho todos os municípios, eu consigo achar, né, e coisas do gênero. Provavelmente o erro vai ser por aqui, mas talvez apareça algum dado, por exemplo, bairros. Né? Onde estão meus bairros? E aí eu posso, por exemplo, né, se eu preciso saber quais são os bairros que existem, né, eu posso procurar eles nas bases de, porque eu não tenho uma base de bairros, né, então eu posso falar, então pela base de clientes, eu vou gerar a base de bairros. É uma coisa que eu posso fazer para a minha geografia. Né? Os clientes aqui, né, eles são tipicamente uma base que vai ter pequenas mudanças, né, do tipo o cliente muda de endereço, o cliente muda de código, né? Então a gente vai aqui e aqui você também tem o tamanho, né? Esse aqui geralmente a base de clientes é uma tabela de dimensão muito grande. Então aqui, ó, botou 25 milhões de compradores e 10 mil a cada dia, né? Aqui a gente pode imaginar, por exemplo, um website grande, né? Seria relacionado a isso aqui. Né? Então o cliente também, né? Poderia vir daqui, né? Algumas informações para a gente mudar. Né? Outras coisas que a gente pode fazer, né? Aqui então nós temos o nosso sistema, que provavelmente vem os fatos, né? Ele fala, ó, ele chega e bota 11 meses em uma linha, né? Processado 750 mil clientes por dia, né? Isso aqui é de energia, né? Isso aqui deve ser energia. Então aqui a nossa base aqui essa base em Axis é dos aparelhos de medida, né? E aqui ele fala, ó, eu tenho medidores antigos e medidores novos, né? Os medidores antigos não estão no sistema, né?
e aí eu vou calcular aqui a medida, o uso de energia a partir dessas informações que vêm do cliente, né? E ele vai pegar 13 meses em uma linha, né? Para a gente colocar na nossa, talvez na nossa tabela, a nossa tabela fatos, né? E algumas informações, né, vão aparecer, né, que vão causar problemas para a gente. Aqui ele já identificou, né, possíveis problemas que vão atrapalhar o nosso tratamento, né? Então vou colocar aqui, não vou chamar de problemas, vou chamar de desafios ao ETL. Então vai identificando as fontes, vai ter que conversar com quem mantém cada fonte, né? Que as pessoas sabem, né, os seus problemas, que tem, ó, que a gente tem aqui muito dado faltando, e vai ter que olhar também cada fonte. E aí a ferramenta de ETL se torna bastante importante, né? Que é uma ferramenta de ETL que permite que você brinque com a fonte, né? E a ferramenta de ETL provavelmente vai ter a cara lá do Nime, que vocês fizeram aquelas aulas remotas, né? As aulas assíncronas, eu espero pelo menos, né? Vocês vão ter o trabalho. Então a ideia básica é essa: é construir. A gente pode falar aí um mapa, vocês podem construir um texto, né? Dizendo o que você espera, né, de cada uma das suas pontes, como elas vão chegar nas suas tabelas fato, nas suas tabelas de dimensão, né? E mostrando aqui como como isso, como isso vai ser juntado. Eu acho que esse desenho aqui não é um desenho mais claro do mundo, mas veja só olhando para ele a gente começou realmente a entender mais coisas. A gente pode fazer, por exemplo, um desenho, né, um desenho por a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, com um desenho por tabela fato, né, e por tabela de dimensão, ou a gente pode fazer esse mapa geral aqui e depois um mapa específico, né? Investigar mais e trabalhar isso de maneira. Aqui seria um desenho por data mart, vamos dizer aqui também, né? Outra posição. E trabalhar de uma maneira mais detalhada, né? Então, esse desenho, ele, na verdade, ele depende já da ferramenta de ETL, né? Se você não tem, né? Você vai ter alguma, porque você tem que estudar os dados para criar essas operações. Você vai ter que fazer contas, né? Tipo, saber quantos clientes você tem no total, né? E essas coisas, as tabelas, as ferramentas de ETL te ajudam muito. Claro que no início você pode fazer com uma ferramenta de consulta comum em cada base, mas isso gera necessidade de mexer com informações e ter acessos que não são necessários realmente. Tá? Depois é a escolha da ferramenta de ETL. Né? E aí o Kimbo de Joyce é um investimento ótimo, né? Mas ele ficou melhor ainda. Né? Eu vou ver se eu consigo aqui, né? Eu vou rodar aqui vou ver se eu consigo rodar uma para vocês verem. Não. É... Ah, sim, talvez eu consiga aqui. Meu Deus. É, talvez entre aqui, talvez não.
Não parece que vai entrar agora, não. Bom, vamos deixar lá. E essas ferramentas de ETL vão ser, basicamente, você vai poder organizar seus scripts de ETL, fazer testes, né? Então, vamos fazer aqui com o Nime, né? Ele está carregando. Então, mais tarde na aula, a gente discute um pouco mais ferramentas de ETL. E aí a gente vai olhar, né, para aquele nosso plano geral e vai combinar estratégias gerais de extração de dados, né? Ou seja, olha, a gente vai seguir algumas regras aqui, né, para trabalhar a extração de dados, né? Por exemplo, para cada tipo de sistema, qual é o método apropriado, né? Aqui a gente vai o que é um método apropriado? A gente tem várias opções aqui para a gente. A gente vai acessar diretamente. Isso aqui é adequado, né, para, por exemplo, dados em SGDB, SGBD, né? Né? Mas eu posso ter também, eu posso acessar diretamente, né? Mas em que horários, né? Porque pode ser que ele, se eu acessar de tarde, assim, né, na hora de movimento, né, não seja adequado, né? Eu vou fazer, o sistema vai exportar. Então, o sistema vai exportar, né? Com que frequência, né? Ou a gente vai fazer uma cópia, quando são arquivos, planilhas, né? Por quê? Porque eu sei que aquela planilha pode ser mexida, né? Então eu vou pegar a planilha e vou trazer para o meu ambiente uma cópia dela e vou processar essa cópia. E novamente, né? A pergunta de sempre é com que frequência, né? Então a gente vai trabalhar para cada sistema que a gente tá pegando, né? Uma ideia geral de como ele vai ser acessado, né? Depois a gente vai pegar, né? Principalmente para o nosso trabalho inicial de teste, né, fazer um arquivo dos dados extraídos, né? Como é que eu vou salvar esses dados extraídos? Inclusive, se é possível, né, gastar mais espaço em disco, né, para salvar todos os dados extraídos. E aqui que fica importante da nossa área, da nossa staging area, né? Se vocês se lembram, né? A gente tem lá os nossos sistemas fonte, a gente tem os nossos data warehouse, e no meio do caminho, né, a gente tem essa área de trabalho, né, que é staging area, né, que a gente pode ter lá, na verdade, todo o sistema de gestão ligado, obviamente que é ligado ao data warehouse, né, deixa eu fazer mais uma linha aqui, né, e assim, esse aqui, como a gente está tratando dele, eu vou fazer assim, né? Todo um sistema de gestão mostrando quando eu peguei os dados, né, que estado eles estavam, os dados que eu consertei, os dados que eu não alterei, coisas do gênero, né? Então, a gente tem que lembrar aqui, né, que a gente tem sempre o dado que a gente chama raw, né, como a gente pegou, né? Depois você tem os dados que foram processados, né? Então, a extração, o processo de extração, ele gera, né? Na verdade, gera vários, a gente poderia botar assim, né? Ele gera vários dados que a gente pode chamar raw data, né? Dados originais também, né? Isso aqui vai ser processado de várias maneiras, né? De várias transformações em sequência ou em série, né? Dependendo do dado. Vou botar mais uma aqui para juntar aqui. E essas várias transformações vão levar meu dado a um data warehouse, né, que pode ser composto de vários data marts ali, mas onde eu já tenho uma integração, né,
da maioria dos meus dados. Deixa eu botar mais um aqui. Pronto. Então, basicamente, o nosso quadro, né, que é esse aqui, né, a gente tem que saber o que, que aconteceu. Então, a gente tem que ter, né, auditáveis e recuperáveis, né, registro do que aconteceu, do que foi feito. Né? Tem um nome agora que está na moda, né, que é Data Provenance, né, proveniência de dados. Ah, eu sabia tudo que foi operado naquele dado para chegar lá no Data Warehouse. Né? E aí eu vou analisar nesses passos, né? Vários desses passos são, né, de avaliação de qualidade. Então a gente pode até mostrar aqui, né, no primeiro aqui, né? Né? Então, a primeira tarefa que a gente vai fazer, né, é analisar a qualidade dos dados. Antes de pensar em o que, que acontece com eles, né? Porque o que, que adianta a gente trabalhar qualquer coisa num dado que for de qualidade muito baixa, né? E essa tarefa pode levar a gente a várias atividades de melhoria de qualidade, né? Aí que depois que a gente conseguiu trazer o dado, vamos dizer aqui numa fronteira aqui, né? Dados com qualidade. Aí a gente pode se preocupar, né, com a questão que a gente já tratou lá das mudanças das dimensões. A gente falou lá no modelo dimensional, né, do tipo 1 até o tipo 7, né, várias formas quando a gente pode escolher tratar as nossas mudanças de dimensão. Né. Conseguido isso, então a gente teria agora, ok, nosso data warehouse está estável, né, teoricamente, vamos dizer assim, e ele tem que ter uma disponibilidade de funcionamento, né, e aí, finalmente, a gente vai trabalhar no sistema da auditoria e na organização da staging area. Né? Ver que a gente quer entregar, né? Tem importância muito grande de entregar, então o trabalho, a tarefa de organização e auditoria ficou aqui para o nosso final do nosso projeto, ou do nosso passo, vamos dizer assim. Né? O próximo passo, então, daqui, voltar aqui só para a gente ver os passos, né? Então a gente já está aí no passo 4, né? É o drill down por tabela-alvo. Né? Então, aqui, o que eu quero dizer com isso? Né? É especificar detalhadamente cada tabela que você vai criar. Né? No caso das dimensões, né? Você vai ter que ver se as hierarquias estão limpas. Né? Então, você vai ver, por exemplo, né? Pode ter algum erro, né? E tem alguns problemas que podem acontecer. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né? São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? Mas eu tenho aqui uma. Tem cidades que têm dois estados. Né? Deixa eu botar aqui Brasil. Brasil. Né? Mas tem cidades, deve ter uma cidade, por exemplo, Rio Preto, no Rio de Janeiro, e Rio Preto, em São Paulo. Né? E aí? O que, que eu faço? Esse aí é o mesmo Rio Preto? É outro que eu errei em algum lugar? É outro lugar? Então eu tenho que estudar, né? Aí eu posso ser que eu seja mais importante para mim, por exemplo, tirar e botar, trocar esse nome para Rio Preto SP e Rio Preto Rio de Janeiro, né? Para garantir que eu tenho diferenças, né? Nas palavras, as pessoas que estão trabalhando com o dado, né? Vão ver isso de alguma maneira que faz sentido. Tá? E a gente vai, então, também desenvolver o esquema detalhado de cada tarefa, né? Para a gente colocar no banco de dados, né? Para o nosso sistema de DW, né? Que provavelmente vai estar sobre um sistema gerenciador de banco de dados relacional. É mais provável que ele esteja num relacional.
né, do que em outro. Né? Até porque as empresas provavelmente têm um relacional lá de grande poder e que faz as consultas e que atende bem. Então, isso aqui é o detalhamento do tratamento de cada tabela. Né? A gente pode pegar aqui, por exemplo, fazer uma alteração aqui nessa tabela. Né? Ah, aqui tem uma já, né? Deixa eu andar aqui, ó. E aí a gente vai lá fazer o passo a passo de processamento, né, dessa tabela. Muitas vezes isso aqui já pode ser documentado direto no ETL, na ferramenta de ETL, né? É uma possibilidade, né? Então aqui a gente tem ó, o registro detalhado, né? Aí como informações dessa tabela, pode ser um texto também aqui, ó. Eu tenho, ó, tem que instalar 80 colunas, extraindo os 13 meses de uso, né? Uma linha por aparelho de medida, né? Ordenado por cliente, né? O arquivo EBCD, que isso aqui é uma tragédia, né? Dos piores arquivos que você pode ter, né? De matéria textual, né? Delimitado por tabs, né? O file name tem esse formato aqui do arquivo, né? E não são feitas transformações no mainframe, né? Necessidade para minimizar o coding e a carga do mainframe. Aqui você, ó, o que dizer? Então isso aqui, ó, houve uma decisão, né, que vai ser exportado pelo mainframe, que vai cifrar um dado, né? E aqui a gente tem questões de, de evitar, né, é, que esse dado se torne público, por exemplo, né? Tem alguma importância. E esse dado, né, é enviado, né, tanto para o processamento das dimensões, né? Eu posso tirar algumas dimensões daqui, mas aqui eu estou trabalhando aqui no fato, né? E aqui alguns trabalhos, né? Que são feitos no fato passo a passo para você descobrir, né? E carregar lá na tabela fato. Se a gente fosse fazer algo aqui, eu vou usar o Nime como exemplo, ele pode ser usado para tarefas mais simples de oh, meu Deus, eu perdi minha visão. Então aqui eu tenho, por exemplo, um arquivo, né, fornecido todo dia pelo Estado de São Paulo, né? E esse arquivo é fornecido na forma de um CSV, né? Então eu tenho aqui, ó, as informações, né, desse arquivo, né? Então eu tenho, ó, como ler, né, transformações que eu posso fazer já na leitura do arquivo, né? Alguns dados adiantados, né? Então vários trabalhos aqui, esses aqui são trabalhos típicos, né, de um processo de ETL, né? Aqui é a extração, né? Aqui é a transformação que eu quero, né? E aqui eu poderia ter um processo de... Ah, beleza, ok. Eu poderia aqui ter um processo de salvar em algum lugar, né? Então vamos colocar aqui, ó, I/O, né? Eu vou salvar. Vou dizer que eu vou salvar em outro arquivo SSV, só para não dar problema para a gente agora, nesse momento eu não tratar, né? Então eu vou salvar isso aqui num arquivo e vou salvar isso aqui em outro arquivo. Né? Só ver o nome do arquivo que eu estou lendo aqui. Chamar de P1 aqui, para ficar fácil para mim.
E aqui eu vou chamar de P2. E aqui, ó, eu posso rodar, né, o meu processamento. E provavelmente eu espero que meus arquivos P1 e P2 vão estar no lugar. Então o que a gente tem aqui, né, é exatamente um trabalho de extração, transformação e carga, né? Só que em vez de carregar num SGDB, eu carreguei em arquivo CSV para ser mais fácil para mim, né? E obviamente a gente vai querer comentar esse arquivo, veja se eu consigo comentar. Eu nunca me lembro como comentar. Aqui a gente pode ter a descrição, né? Ler de forma simples o arquivo CSV com dados de São Paulo. E aí ele fica lá comentado de alguma maneira, né? E a gente pode criar anotações aqui, por exemplo, eu posso botar aqui, né? Extração, transformação, carga. Né? E aqui eu posso colocar o meu desenho, né? Posso criar mais documentação aqui, eu vou editar, ó. E a gente pode trabalhar um pouco nesse nível aqui para comentar o nosso trabalho, né, e mostrar o que vai ser feito. Inclusive, cadê a descrição aqui? Não, não era isso que eu queria, não. Ok. Então a gente tem esse trabalho que vai ser feito tabela a tabela, a gente pode fazer isso bem detalhadamente. E aí, né, no livro a gente tem exemplos de documentos de especificação, né? E a ideia é que você tem que ter algum documento de ETL, né? Ele pode ter gráficos, né? Mas você não pode gastar tanto tempo nele para ser muito difícil, né? Mas também não pode não ter esse documento, porque as pessoas têm que ter alguma referência, né? Obviamente, é muito interessante, né, que o documento não defina, né, a prática das coisas, que elas estejam, se você tem uma ferramenta, né, então eu tenho um documento aqui, né, o documento ele é difícil de modificar, né, então ele deve tentar ter uma parte lá, né, vamos dizer assim, parte mais estável, né, e se possível referenciar, né, direto para os objetos que mudam mais, né? Código e scripts, né? Que vão sendo documentados especificamente. Porque se eu começar a escrever uma coisa aqui no documento que vai mudar todo dia, né? Significa que eu tenho que mudar
todo dia o documento, né? Mas é interessante também ter um log de mudanças, né? Um log de mudanças que pode estar associado a um sistema de issues, né? E também isso aqui só referenciar as mudanças, né? Pelos issues. Então, esse documento aqui ele pode ser bem mais dinâmico, né? Não pensa que pode ser só um documento Word, né? Mas ele pode ser uma página web, pode ser um wiki, né? Que aponta para os nossos vários documentos, vamos dizer assim, que são usados realmente, então estão sempre atualizados, certo? Mas tem que ter alguma coisa para mostrar o que esse ETL está fazendo, para as pessoas poderem começar o trabalho. Então, o que são esses dados gerais dos documentos de especificação? Bom, as estratégias gerais que a gente falou aqui, né? As estratégias de arquivamento, onde você vai guardar, quais são as máquinas, né? Um rastreamento de qualidade de dados, informação de como estão esses dados nos sistemas-fonte, né? As estratégias gerais de mudança, né, para cada atributo de dimensão, se você vai adotar tipo 1, tipo 2, tipo 7, né? Como você vai manter o sistema estável, né? Como vai rodar. Geralmente ferramentas desse tipo aqui, né? Elas são ferramentas que executam o trabalho, mas elas não são usadas para executar o trabalho. Ou seja, essa ferramenta ela exporta um script, né? Isso todas elas, né? Geralmente a gente tem acesso grátis à ferramenta que você escreve o script, ela executa também, mas para você executar diariamente, você tem que ter um servidor, né, rodando que executa esse script quanto você quer, né? E aí os projetos, né, e os locais, os projetos de auditoria e os locais das staging area, né? Então aqui, ó, por tabela, né, ele sugere, ó, aí sim ele fala, olha, tem esse documento tem algumas páginas para essa parte geral, e depois ele fala, ó, cada tabela vai acabar gerando, ele fala de 5 a 10 páginas, né? É bastante, né? Com o design da tabela, claro que isso aqui já é bastante trabalho, né? Você tem lá coluna, dados, chaves e restrições que você vai colocar na tabela, né? Isso pode ser mapeado num diagrama ER, né, que está numa ferramenta, né, isso é atualizado. Ele pode ser mapeado no SQL de criação da tabela, né? Ou no SQL original, mais os alter table que você usou, né? E aí é uma maneira de fazer guardar o que está funcionando, né? Depois os parâmetros de carregamento inicial e volumes e contagens de linha, de volumes, né? Meses, tudo que você combinou que botar na carga inicial, né? Os dados incrementais, quanto eles são esperados, né? Pode ser atualizado ao longo do tempo, isso aqui, né? Dados atrasados, a gente não falou nisso aqui, isso aqui é uma coisa bastante importante que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu vou adiantar que é o seguinte, às vezes, né? Você recebe, por uma característica do seu sistema, você recebe um fato que não tem dimensão ainda, né? Então, por exemplo, você recebe uma venda, ok, feita para o cliente X, porque você está acessando sistemas de venda numa certa velocidade, né? Mas o cliente X você não recebeu ainda, porque você está acessando o sistema que cadastra os clientes, né, em outra velocidade. Talvez porque ele seja mais antigo, tenha outro formato, né? Então aí o que você faz quando você recebe um fato, né, daquela venda que não tem ainda uma dimensão associada, né? Aí a frequência de carga, quando isso vai ser feito, a frequência de atualização, né? Como você trata as mudanças lentas no caso de dimensões, né? Como você vai particionar a tabela, se você vai botar em discos, né? Se você está já na área física, né? Uma visão geral das fontes de dados que quer naquela tabela, né? Um mapeamento detalhado de como é feito da origem para o destino. Isso aqui a gente pode levar para uma ferramenta, né? Um perfil de dados de origens que também pode ter sido levantado antes. Desculpe, gente. A estratégia de extração, se você vai usar API, se você vai usar consulta de bancos de dados diretos, se você vai copiar o arquivo, né? Se você vai receber dados em XML, né?
dependências que você tem, né? Se você tem que carregar outras coisas, por exemplo, se eu vou pegar o cliente, eu tenho que carregar a tabela de endereços, né? Ou de cidades, municípios, né? E a lógica da transformação, né? Então aqui também ele fala, aqui você pode ter um diagrama, né? Que a gente acabou de ver lá, o diagrama sendo na ferramenta direto, né? Condições que evitam erro, né? Para trabalhar, né? E aí como você faz a limpeza, né? E dificuldade de implementar. Então você vê que você pode realmente, se botar esse checklist aqui na sua frente, né? Você fala, Chechel, como é que eu documento, né? Cada tabela do meu ETL, né? O que eu vou fazer com ela, né? Tá aí. Você bota um checklist, né? E você vê se você tem todos esses dados. Se você não tiver todos esses dados, você pode. Você está deixando de ter uma informação importante no futuro, provavelmente. Aí você tem que sempre ponderar, né? Se esse serviço é um serviço que vai durar mais tempo, né? E também como isso pode ser feito de uma maneira mais fácil, né? Eu gosto desses sistemas que tem wiki, que tem issues, né? Tipo o próprio GitHub, GitLab, né? Permitem você trabalhar com essas coisas de uma maneira mais dinâmica, né? E com vantagem que está tudo ali disponível para todo mundo ver. E aí a ideia, né, de bom, que você teria, né, para pelo menos para testar, fazer uma cópia do sistema fonte, né? Claro que agora na final você vai ter que rodar no sistema fonte inicial, mas é bem interessante ter uma cópia do sistema fonte, ou uma cópia parcial do sistema fonte, se ele for muito grande, né, só para você testar os seus algoritmos e coisas assim. A gente trabalha de vez em quando em data mining com bases de dados muito grandes, mas nunca faz os testes dos programas com todos os dados. É a mesma coisa aqui, né? No ETL você tem a leitura dos dados. E aí a população, né? Geralmente é mais fácil começar a popular a dimensão, mas tem uma característica também muito importante, né? É porque os dados fato, né? A tabela fato, ela contém as FKs das PKs das dimensões, né? Então você só pode inserir um fato depois que você inseriu a dimensão. Porém, normalmente, quando a gente vai fazer essa carga, é muito comum que a gente desligue todos os índices, né? Todos os trabalhos que causam mais tempo na inserção, porque é mais fácil, na verdade, você você fazer a carga toda, né, e depois ligar os índices e ligar as restrições de referência, né? Então, geralmente a gente desliga tudo, faz a carga e liga tudo de novo e aí vai ser processado, principalmente nessa grande carga inicial, né? E a diferença é muito grande, tá? Tipo assim, é uma coisa que se é feita em 3 dias, passa para algumas horas, né? Porque esse processo de inserir o índice um a um é um processo custoso, né? Principalmente, ou inserir ou testar a referência, né? Principalmente quando ele vem às vezes você precisa o banco de dados precisa expandir o espaço, né? Então é um processo bastante custoso, é melhor desligar e ligar mais tarde, fazer ele processar tudo de uma vez só internamente. No processo incremental de dimensões e fatos, né, também depende um pouco disso, né? É possível que o processo incremental das dimensões seja muito bom, ele já é muito menor que o de fato, mas seja menor ainda, né, esse delta aqui, né? É um delta em cima de algo que é menor, né? Então vou botar aqui, a dimensão geralmente é muito menor que fato, né? E provavelmente o delta da dimensão é muito menor que o delta dos fatos, né? Porque isso aqui é o mais rápido de tudo, essa variação mais rápida é essa aqui, né? Enquanto as dimensões elas demoram mais para mudar, tipicamente, né? A não ser uma ou outra que pode mudar muito rápido, como a de data, né? Mas ela vai somar uma data, quer dizer, não é algo realmente com enorme relevância. A mudança, aliás, é muito pequena, é um dia, né? Aí você faz o processamento incremental dos fatos e no final você trabalha com os agregados e cubo-olato. O que é isso, né? Ora, a questão é por causa daqui, é por causa do desempenho.
por desempenho no uso, né? Se você pré-calcular as agregações que os usuários podem fazer, né? Por exemplo, de venda, se você tem lá a venda por loja, loja por bairro, bairro por cidade, cidade por estado. Então, essa conta aqui é uma conta muito grande. E eu posso. Ou por rua, né? No nosso caso, né? Pode nem ser loja. Vou botar aqui direto rua. No caso da eletricidade. Conta de luz, né? Então, essa conta aqui é uma conta muito grande e esses dados aqui são dados muito poucos dados. No caso do Brasil, acho que são 27, né? Então, vai ficar ridículo para o cliente do sistema, né? Se ele pedir esse dado aqui, demorar um tempão, porque está fazendo essa conta de agregação. Então, você já deixa preparado essa conta de agregação, provavelmente aqui contador, né? Aqui é meter. Então você já deixa preparada essa conta aqui, né? Essa aqui e essa aqui, por exemplo, né? Você pode deixar, né, já preparado, já pré-preparado, né? E você sabe, essa conta aí vai ser rápido o suficiente, vai custar muito se eu for fazer na hora, né? Então é isso que a gente chama de carregar os agregados e os grupos solares, pré-calcular, né? Não é bem carregar, é pré-calcular. Né? Outra estratégia que a gente que eu já usei e funcionou bem, né? Você só preocupa, você calcula só a primeira vez que alguém pede, né? Mas daí também você deixa salvo lá o cálculo para usar de novo se necessário, né? Como se fosse um cache, né? Então tem pré-calcular e depois tem outra estratégia, que é a estratégia de cache. É, em alguns sistemas de OLAP, principalmente, né? Isso podia ser pré-definido, né? Se ia calcular antes, se ia calcular a primeira vez ou se ia calcular sempre cada uma dessas operações. Né? E aí a automatização e a operação, né? Você tem que decidir a frequência que as coisas vão acontecer, né? E tem algumas informações aqui que você pode levantar. Então tem sugestões aqui que acontecem, né? Você fala diariamente o que você vai fazer, dentro do dia, né? Você vai fazer instantâneo, aí já é um screen. Então essa seleção do seu trabalho, né? Pode ser semanal também, pode ser vários dias, pode ser semanal, pode ser mensal, né? Essa frequência, né? E que as coisas vão acontecer. Só que o que acontece é que em alguns momentos você vai chegar, né? No que a gente sempre chamaria de tempo real. E aí você vai ter mais dificuldades de tratar para um certo lado, né? Para atender rapidamente, coisas assim. Então tem que sair perguntando para o cliente, né? Qual é a importância da frequência desse dado aparecer para ele inovado. Se você perguntar, você quer ver a última conta do dia, ele vai responder que sim. Né? Então, essa pergunta tem que ter muito cuidado, né? Ao ser feita, né? Porque você vai ter um trabalho adicional por nada, às vezes. Porque só falou, você quer o dado atualizado para o último segundo ou do dia? Né? Ou do dia até o dia anterior? E ele só precisa até o dia anterior, na verdade. Né? Por causa do tipo de decisão que ele toma. Então é importante saber o que ele vai fazer com o dado e não perguntar para ele se ele quer até o último microsegundo, porque ele vai dizer sempre que sim, é óbvio. Né? É sempre divertido ter as coisas mega atualizadas. Então, ok, esse aqui é o fim dessa sequência de slides. Né? Basicamente, essa informação toda vem desse livro. É, The Data Warehouse Toolkit, terceira edição. Tá, faltou aqui. Eu vou botar lá.
Eu vou botar lá mais tarde. Quando eu corrigir, quando eu baixar, quando eu fizer aqui a atualização, que eu sempre faço a atualização do slide, eu coloco isso, ok? E aqui a nossa marquinha para o filme, né, para o vídeo. Tá? E vamos parar aqui a gravação.